E aí, pessoas do meu coração, tudo bem com vocês? Pro vídeo de hoje eu decidi fazer outra resenha, porque eu não consegui pensar em mais nada pra fazer e, tipo, eu não faço tantas resenhas assim pro canal quanto eu gostaria. Então, e é de um livro que eu amei pra caramba, vocês acompanharam também essa minha jornada, que é então The Invention of Hugo Cabret, ou A Invenção de Hugo Cabret, que é esse livro maravilhoso, cor mais linda do mundo. Gente, esse livro é muito bonito. E como eu disse pra vocês, eu li esse livro em um dia e meio, na verdade foi uma releitura, né? Eu li ele em 2011, 2012, por aí. Daí eu acabei comprando ele em inglês e reli esse ano. E tipo, gente, continuei amando esse livro. Gente, é muito bonito, muito bonito. É do Brian Selznick, o autor. E como eu disse pra vocês, né, ele pode parecer tipo gigantão e tipo uma bíblia, mas como ele é praticamente mais imagens do que textos, então eu acabei lendo ele rápido, mas não só por isso, gente, é porque a história é muito boa mesmo. Então, tipo, não se acanhe só porque ele é desse tamanho, porque você lê ele assim, sabe? Então, tipo, ele é muito bonito, sabe? Muito bonito mesmo, não sei. Mas vamos lá, né? Pra eu não ficar manuseando o livro aqui no vídeo, porque o livro é muito pesado, eu vou deixar umas imagens passando por aqui, tá? Do livro, que, tipo, vale muito a pena. São imagens lindas, lindas, lindas. E até onde eu li, eu acho que foi o autor mesmo que desenhou, sabe? Então, tipo, bem legal. E eu vou deixar o livro meio assim também, porque é muito pesado, enfim. Então vamos lá, essa história vai se passar então em 1931, em Paris, e vai contar a história do nosso querido Hugo Cabret, que tem 12 anos e mora literalmente dentro da estação de Paris, tipo, ele mora dentro das paredes, porque ele conserta todos os relógios da estação. Então a gente vai descobrir que o Hugo, para sobreviver, porque ele mora sozinho, é uma criança, então para sobreviver ele acaba virando meio que um ladrãozinho. Então ele acaba tipo roubando comida para sobreviver e ele acaba tipo roubando, tem uma loja de brinquedos na estação e ele sempre rouba umas pecinhas de brinquedos e a gente nunca sabe por que ele rouba esses brinquedos. Mas enfim, o cara sempre meio que desconfia dele, né? Mas ele sempre vai meio na surdina e enfim. Mas logo mais a gente vai descobrir um pouco da infância do Cabret, que foi uma infância bem triste, porque ele acaba perdendo o pai dele muito cedo. E o pai dele trabalhava, tipo, num museu e também tinha uma loja dele, então ele tinha 2 empregos. E ele trabalhava, tipo, consertando as coisas. Então o Hugo sempre aprendeu com o pai dele como consertar coisas, enfim. Até que um dia o pai dele conta pra ele, né, que ele achou um autômato. Se vocês não sabem qual é o autômato, eu vou estar deixando aqui uma imagem de um autômato. Que ele fala que deixaram lá no museu, tá todo quebrado e tipo ninguém quis e tá lá abandonado. Então ele pegou pra consertar. Daí ele... eu vou explicar, o autômato é tipo um boneco, mas vai estar a imagem aqui, né? Mas que você dá corda e ele ou dança, ou ele desenha, ou ele escreve. No caso esse, o Hugo e o pai dele acham que escreve, porque ele tem um negocinho assim de tinta e uma mãozinha com uma caneta. Mas enfim... Daí o pai dele, tipo, começa a trabalhar, né, tipo, consertando esse autômato. E um certo dia o Hugo tá esperando ele em casa e, tipo, ele, tipo, nunca chega. E o Hugo estranha porque o pai dele nunca chega atrasado. Daí o tio dele entra, né, arrebentando a porta e fala: vamos comigo porque o seu pai, tipo, pegou fogo no museu e seu pai acabou morrendo. Isso eu acho que não é spoiler, porque a gente acaba descobrindo bem no começo do livro. Mas enfim. Então ele acaba tendo que morar com o tio dele e é onde o tio dele, tipo, mora. É onde o tio dele mora. E o tio dele mora, tipo, dentro das paredes da estação. Então é por isso que o Hugo acaba indo morar dentro dessa estação. Então ele leva com ele um caderninho, porque o tio dele fala assim: arruma suas coisas bem rápido e pega o que é bem necessário. Daí ele leva um caderninho, que é o caderninho que o pai dele tinha, que o pai dele anotava, tipo, as peças que ia precisar pro autômato, o que precisava para consertar, como consertava, tipo, tinha tudo ali. Até onde ele conseguiu, né? Porque depois o Hugo teve que fazer, tipo, a outra metade, o trabalho meio que sozinho. Então ele pega isso e pega o autômato e algumas roupas, enfim. Daí ele vai e o tio dele, tipo, é hiper tosco, sabe? Tipo, é bêbado, o tio dele sempre bebe. E ele fica assim: mas eu não vou mais pra escola. Eu falo: não, você não vai pra escola. Agora você vai começar a trabalhar comigo, eu vou te ensinar como consertar relógios. Daí o tio dele acaba ensinando e um certo dia o tio dele some. E o Hugo nunca mais sabe desse tio. Só que, tem um porém. O Hugo não quer ser descoberto, porque se ele for descoberto pelo inspetor, né, da estação, ele tem medo de ir para um orfanato. Ele não quer ir para um orfanato, porque ele quer consertar esse autômato
pro pai, né? Tipo, que ele acha que consertando esse autômato, o autômato vai, tipo, trazer uma mensagem do pai dele pra ele. Então é por isso que ele acaba roubando as pecinhas dos brinquedos, da loja de brinquedos lá. Até que um certo dia ele vai roubar, tipo, uma certa peça lá, um certo brinquedo, e o cara finge que tá dormindo lá, o cara da loja, o senhor da loja, e tipo, a hora que o Hugo tá pegando, ele acorda e pega o braço do Hugo e fala pra ele esvaziar os bolsos, porque senão ele vai chamar o inspetor. No que o Hugo esvazia os bolsos, esvazia os bolsos, num dos bolsos tá o caderninho do pai dele. Daí o senhor pega o caderninho e pergunta o que é aquilo, o Hugo fala pra ele devolver, porque é uma coisa muito pessoal, né? O cara pega, começa a folhear o caderninho e de algum modo, que a gente acaba não sabendo no começo, só mais pra frente, ele fica puto, furioso, pega esse caderninho do Hugo e fala que pro Hugo sumir, nunca mais aparecer e que ele vai queimar o caderno. Daí o Hugo fica desesperado, né? Porque como que ele vai acabar consertando o autômato sem o caderno? E ele não fala de quem que é o caderno, o que é o caderno e pra que ele usa esse caderninho. Tipo, é um segredo que ele vai guardar pra sempre. E o cara, tipo, ele espera o cara, tipo, fechar a lojinha e ir pra casa e acompanha o cara. Só que não dá em nada, né? Porque o cara fecha a porta na cara dele e ele começa a atacar pedras na janela e aparece uma menina, que a gente vai descobrir mais tarde que é a Isabel, que é sobrinha desse cara que chama George, que é o Papa George. E o Hugo, tipo, ela desce, né, tipo, falando pra ele parar de atacar as pedras, ele fala que o avô dela, né, que ele acha que é avô, pegou o caderninho dele, que ele precisa desse caderno porque é uma coisa muito pessoal. Daí, de algum modo, ela vê, tipo, isso como um mistério, porque ela é apaixonada por literatura, enfim, então ela vê como um mistério a ser resolvido, então ela fala pra ele ficar despreocupado, que ela vai garantir que o caderno dele não seja queimado. E daí, eles acabam criando uma grande amizade, e ela acaba meio que ajudando ele, tipo... E o Hugo, desde criança, o pai dele sempre levava muito ele no cinema pra ver filmes, e, tipo, o pai dele tinha um filme preferido, que era até, tipo... Agora eu não lembro o nome do filme. Mas enfim, e já a Isabel nunca foi no cinema porque o Papa George nunca permitiu, mas ela sempre foi apaixonada por cinema. Então eles vão viver grandes aventuras, tipo, ele acaba levando ela no cinema pela primeira vez, e ela fica maravilhada, tipo, ela leva ele na biblioteca quando eles vão descobrir algumas coisas. Enfim, até que a um certo ponto ele consegue consertar o autômato com a ajuda dela. Assim, a ajuda dela, assim, né? Tipo, ele conserta, tipo, ela vai dando um apoio moral, porque quem sabe consertar é ele. E o autômato começa a desenhar. Ele desenha uma parte assim do filme favorito do pai dele, que é uma lua com uma luneta assim no olho, que agora eu não lembro o nome. E ele fica maravilhado, porque ele pensa, realmente era uma mensagem do meu pai. Só que bem ali, tipo, no fundo, tipo, do papel, bem ali no canto, ele escreve uma assinatura de quem é esse filme, né? De quem é o desenho e filme. E enrola todo um mistério, tipo, e eles ficam, tipo, meu Deus do céu, como, sabe, tipo, eu não vou falar de quem que é esse autômato, porque o autômato pertence a alguém, e o desenho, assim, escreve a assinatura dessa pessoa. Enfim, eu não quero contar muita coisa assim, mas, gente, esse livro é incrível, 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 incrível. E eles vão viver altas aventuras, assim, sabe, ele acaba fazendo uma amizade bem forte com a Isabel, e ele acaba conhecendo depois a tia dela, que é a mulher da Papa George, e eles levam esse desenho pra essa tia dele ver, e a tia dele fica, tipo, horrorizada, esconde o desenho e fala pra ele nunca mais entrar em casa. Então tem todo um mistério por trás desse desenho e por trás desse autômato, que é muito legal. Quando a gente chega e descobre, a gente fica, tipo, maravilhado e entende um pouco da história, tipo, dos personagens, sabe? O porquê de alguns personagens ser tão arrogantes e malvados, enfim. Eu não sei, gente, se ficou uma resenha muito confusa, mas eu não posso contar mais nada que isso, porque senão vai ser spoiler dos grandes. Mas vale muito, muito, muito a pena vocês lerem esse livro, é maravilhoso. E agora, em relação ao filme, quando eu li primeiro o livro, né, depois eu fui pesquisar o filme acho que tinha acabado de sair, não sei, tipo, tinha acabado de sair nas locadoras, enfim, daí eu baixei. E meio decepcionante, porque eu até gostei do elenco do filme, mas o filme ficou, tipo, muita comédia, muita zoação, e, tipo, o livro não é isso, sabe? O livro tem partes, assim, que pelo menos eu, tipo, chorei. Teve partes que, sim, eu dei risada, mas, tipo, ele é um livro, às vezes, um pouco sombrio em certas partes, principalmente quando trata um pouco da infância do Hugo, que conta um pouco da infância dele. E eu explico o porquê dele realmente virar um ladrãozinho. Depois vai explicar o que aconteceu com o tio dele, se o tio dele volta, se não volta.
Vai contar um pouco da história também do Papa George e por que ele é essa pessoa amargurada e malvada. Enfim, é um livro muito, muito, muito bacana, gente. Muito bacana mesmo. Então é por isso que você lê em um dia. Não é porque tem muitas figuras, é porque o livro é muito incrível. E assim, como eu disse, não, se vocês aí viram filme, não leram, viram filme primeiro, não se baseiem pelo filme, porque perto do livro, tipo, o livro coloca o filme no chinelo. Sério mesmo, de verdade. Bom, gente, foi isso então, e fica a dica aqui de um dos melhores livros, uma das melhores releituras, né, que eu fiz. Eu até não coloquei ele no meu vídeo de melhores leituras de 2016, não sei porquê, porque eu coloquei uma releitura que foi Matilda, eu devia ter colocado esse, esqueci. Mas fica aí a dica que esse foi uma das melhores releituras que eu tive também. E maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Então fica a dica de um livro incrível, incrível, incrível. Se você gostou, deixa seu joinha no canal que ajuda pra caramba, ajuda a compartilhar esse vídeo com todo mundo e se inscreva se você não é inscrito. E recadinho, amanhã, sexta-feira, é o dia que eu vou falar só de Harry Potter. Então pra vocês que são Potterheads ou gostam bastante de Harry Potter, não precisa ser Potterhead, mas pra vocês que não sabem, tipo, eu tô relendo Harry Potter, né, em inglês. Então toda sexta-feira eu vou tirar, toda sexta-feira, pra falar um pouco do livro. E pretendo fazer resenhas pros livros também de Harry Potter, porque eu sei que estão velhos já, que tipo, os livros já lançaram há muito tempo. Mas é uma série que eu gosto, tipo, muito, muito. É a série que eu mais gosto na vida, são os livros que eu mais amo. Então vai ter resenha no canal, até pedidos de uma prima minha, Paula, beijo. E ela pediu pra fazer resenha, então fica tranquila que vai ter resenha de Harry Potter aqui. Então sexta-feira eu vou tirar só pra falar de Harry Potter, o que eu tô achando, porque, por exemplo, na releitura a gente pega coisas às vezes que a gente não lembrava, ou a gente lê de uma forma diferente, interpreta de uma forma diferente. Então eu vou estar falando tudo isso amanhã, tá bom? Então um beijão pra vocês e até amanhã.